Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Viagem Maldita. Capítulo 1. Na partida. Era uma noite sombria quando Richard decidiu embarcar em uma viagem solitária para a misteriosa cidade de Bavorville. As histórias que ouvirá sobre aquele lugar eram assustadoras, mas ele era um homem destemido, sempre em busca de emoções fortes. Assim, equipou seu velho carro e partiu em direção ao desconhecido. A estrada estava envolta em uma espessa névoa, tornando a viagem ainda mais inquietante. Richard sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando, de repente, um vulto sombrio apareceu no retrovisor. Ele olhou rapidamente, mas não havia nada lá. Sacudindo a cabeça, Richard continuou a dirigir. Capítulo 2. A chegada. Após horas de estrada, Richard finalmente chegou a Bavorville. A cidade estava deserta e silenciosa, como se o próprio tempo tivesse parado. À medida que explorava as ruas vazias, notou que as casas estavam todas em péssimo estado, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, ouviu um sussurro misterioso. Parecia que alguém estava cochichando seu nome. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. O medo começou a se instalar em sua mente. Capítulo 3. O encontro. À medida que a noite avançava, Richard entrou em uma velha taverna decadente. A lareira estava acesa, e um homem estranho estava sentado ao balcão, olhando fixamente para um copo vazio. Richard se aproximou e puxou uma cadeira. O homem misterioso olhou para ele e disse: "Você não deveria estar aqui, estranho. Bavorville é uma cidade amaldiçoada, onde os vivos e os mortos se encontram." Richard riu, achando que era apenas uma superstição local. Capítulo 4. Os pesadelos. Richard encontrou um lugar para passar a noite em uma pousada decrépita. No entanto, seus sonhos foram assombrados por pesadelos terríveis. Ele viu vultos fantasmagóricos e ouviu vozes sussurrantes que o atormentavam. Seu sono era agitado, e ele acordou suando frio. Capítulo 5. A investigação. Decidido a descobrir os segredos de Bavorville, Richard começou a investigar a história da cidade. Ele descobriu que, há muitos anos, a cidade havia sido amaldiçoada por um feiticeiro vingativo. Os habitantes sobreviventes fugiram, deixando para trás apenas espíritos atormentados. Capítulo 6. Os mistérios profundos. Ao explorar os arredores, Richard encontrou um antigo cemitério. As lápides eram cobertas de musgo e inscrições apagadas. Enquanto caminhava entre as sepulturas, percebeu que as datas de morte eram recentes, embora a cidade parecesse deserta há décadas. Capítulo 7. O pesadelo torna-se realidade. Uma noite, Richard foi acordado por um barulho vindo do corredor da pousada. Ao sair de seu quarto, deparou-se com figuras sombrias vagando pelos corredores. Eram os espíritos dos antigos moradores de Bavorville, agora reanimados pela maldição. Capítulo 8. Na busca pela salvação. Desesperado, Richard procurou ajuda no homem da taverna. Este lhe contou sobre um antigo ritual que poderia quebrar a maldição, mas era extremamente perigoso. Richard decidiu enfrentar o desafio, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Capítulo 9. O ritual.
O ritual envolvia acender velas em pontos estratégicos da cidade e recitar encantamentos ancestrais. Enquanto realizava o ritual, Richard sentiu a presença dos espíritos ao seu redor, sussurrando em seus ouvidos. Ele mal conseguia manter a concentração. Capítulo 10 – O desfecho. Finalmente, quando as últimas palavras do encantamento foram pronunciadas, a cidade tremeu e uma escuridão profunda envolveu tudo. Richard estava cercado por espectros furiosos. Mas, de repente, a maldição se dissipou, e os espíritos desapareceram. Capítulo 11 – O preço. Pavorville foi libertada da maldição, mas a jornada de Richard havia deixado cicatrizes profundas em sua alma. Ele partiu da cidade, agora deserta mais uma vez, carregando o peso de seus segredos e mistérios. Capítulo 12 – A reviravolta. De volta à estrada, a noite estava ainda mais escura. A névoa era densa, e as memórias de Pavorville o atormentavam. Richard sentiu o carro perder o controle, e ele perdeu a consciência. Capítulo 13 – O despertar. Quando Richard acordou, estava em um lugar estranho. Ele olhou ao redor e percebeu que estava de volta a Pavorville. A cidade estava intacta, como se nada tivesse acontecido. As pessoas caminhavam pelas ruas como se fossem vivas. Capítulo 14 – O eterno pesadelo. Desesperado, Richard tentou fugir, mas a cidade parecia uma prisão, sempre o trazendo de volta. Ele percebeu que estava condenado a reviver a maldição de Pavorville repetidamente, preso em um ciclo eterno de terror. Capítulo 15 – A lição. Pavorville ensinou a Richard uma lição terrível. Às vezes, a busca pelo mistério e pela emoção pode levar a consequências aterrorizantes. Ele agora compreendia que a cidade e seus segredos eram parte de seu próprio pesadelo pessoal. Capítulo 16 – O fim. Com o tempo, a mente de Richard se desfez, e ele se tornou mais um dos espíritos atormentados de Pavorville. A cidade maldita continuaria a atrair viajantes intrépidos em busca de mistérios, perpetuando sua maldição macabra. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.